Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, agradecendo pela Tua bondade, pela Tua presença, Senhor, por tudo aquilo que foi ministrado até agora, Senhor Jesus. Nós damos continuidade, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai. Eu queria que antes de você sentar, que você orasse com a pessoa que está próxima de você, que a gente tivesse um tempo de oração junto, pedindo pela proteção, mas que o Senhor toque a vida dela. Senhor, nós oramos como igreja juntos, Senhor, ao Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua bondade sobre nós, Senhor Jesus. Não nos deixa só, Senhor Jesus. Que todo cansaço, desânimo saia, Senhor. Eu oro para que a Tua presença, Senhor, ainda mais continue trazendo entendimento no coração da vida dos meus irmãos, Senhor. Se nós oramos, nós nos posicionamos com o Senhor. Nós nos posicionamos com quem o Senhor é, Senhor Jesus. Nesse momento, Pai, nos alinhamos com o céu, Senhor, aqui na terra, Senhor, com nossos corações. Não porque merecemos, mas porque Jesus é, Senhor. Alinha, Senhor, o entendimento, Senhor, essa noite. Que o Senhor continue falando e abençoando, Senhor. Nós estamos ensinando, o Otávio a agradecer, E ontem a Thaís falando que ele estava brincando lá no quarto, De repente ele parou e falou: papai, disse que fez a mãozinha de oração, E disse que orou: Jesus, obrigado pela mamãe, pelo papai e pela massinha. A massinha que ele estava brincando. Por que é importante gratidão? Porque gratidão demonstra que nós sabemos quem Deus é. E eu não quero me estender muito, mas você tem motivo para ser grato essa noite? E eu gostaria que você separasse a sua oferta, o seu dízimo nesse momento, como gratidão ao Senhor. Como gratidão, como uma resposta de gratidão a Ti, Jesus. Não tem a ver com valores, mas com o coração grato ao Senhor. Você tem algo para agradecer a Deus? Expresse isso através da oferta, da generosidade. Queria que todos fechassem os seus olhos nesse momento e orassem junto comigo mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado pela oportunidade de contribuir com o Teu reino, Senhor Jesus. Obrigado por cada oferta, por cada coração desprendido, por cada coração generoso, Senhor, que move em gratidão ao Senhor. Que o Senhor retribua 100 vezes mais cada coração grato a Ti. Que o Senhor retribua muito, 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 Senhor, cada pessoa que tem ofertado nessa casa, ofertado nessa missão, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, agradecendo ao Senhor e agradecendo por cada oferta também, Senhor. Amém. Você que trouxe a sua oferta, está aqui o gasofilácio, então, tem até com uma extensão aqui. Obrigado, Felipe. Amém, gente? Dê um soco na pessoa que está do seu lado, brincadeira. Fala: que bom que você está aqui, em nome do Senhor Jesus. Que você possa estar com o coração e com os ouvidos atentos para a palavra, amém? Todo mundo junto? Senhor, eu tenho alguns avisos, antes que eu esqueça. Acho que hoje não tem aulinha para os mais velhos, para as crianças mais velhas, vão ficar com os pais, outra coisa, tem uma bênção também para contar e uma responsabilidade para você estar orando também.
Então a gente tinha recebido uma oferta para a sopa, para manter a sopa, né? O valor era R$1.000 e deu para a sopa, deu até semana passada, né? Então, teoricamente, a gente não teria recursos para a sopa a partir dessa terça. Amém? Tamo junto? Então, nós não teríamos sopa para essa semana. Mas como Deus é bom, Ele já proveu para essa semana. Então, a gente teve pessoas que já ofertaram tudo que vai na sopa. Porém, eu quero que você esteja orando para que a graça de Deus continue mantendo esse projeto. Então, a gente está com algumas ideias, então nos ajude a compartilhar, a manter. O custo entre o Obed e a sopa é um valor de R$200 por semana, né? Que é o custo ali da sopa e tudo mais, e mais o lanche, que a gente já está incluindo a carne do Valdivino, não, mas a gente está incluindo tudo isso, para que a igreja esteja orando, para que você compartilhe com outras pessoas, para que Deus esteja provendo, amém? Outra coisa, a gente está arrecadando doce também, lá para o Obed, não, ajude a compartilhar. Se Deus tocou no seu coração, também você fala com a Arlene, ou com o Valdivino, ou com a Olivia, ou com a Eliane, que estão fazendo os kitzinhos, tá bom? Eu queria que, primeiramente, que a gente tivesse consciência de que tudo que a gente faz por Senhor, o Senhor vai dar um retorno, amém? Em Lucas diz que se nós conseguirmos, ou se nós dermos um copo d'água para qualquer um, em nome de Jesus, Ele vai retribuir. Então, quando a gente pensa assim, Obed, pensa sopa, não é simplesmente entregar a sopa, é um caminho para a pregação do Evangelho. Não sei se vocês perceberam, mas cada vez mais o mundo está fechado para o Evangelho, por culpa do fã-clube de Jesus. Então, quando a gente serve sopa, não é o alimento em si, mas é simplesmente abrir caminho para que a gente possa falar do Evangelho e pregar o Evangelho naquele lugar. Então, tem cerca de uns 15 adolescentes lá, de 10 a 15 adolescentes que estão indo todo sábado escutar a palavra, que tem sede. Fora isso, tem mais 30 crianças que querem aprender sobre Jesus. Então, quando a gente oferta, quando a gente dizima, isso contribui para que a gente alcance mais pessoas, amém? Você é amado por Jesus? Então, o princípio básico é: se eu sou amado, eu contribuo com a missão do Senhor. Seja com mão de obra, seja com oferta, seja compartilhando, seja falando para as pessoas. Deus precisa ser honrado através das nossas vidas, amém? Ou melhor, Deus merece ser honrado através de nós. E tudo que está na obra, na missão, está com vocês, amém? O recurso da obra de Deus está com o povo de Deus. Dê um sorriso de máscara para a pessoa que está do lado e fale: você tem o recurso necessário para manter a obra de Deus, amém? Eu queria que vocês abrissem rapidamente em João. João 3. Eu queria orar com vocês mais um pouquinho. Senhor Jesus, que haja, Senhor, um encontrar, uma conexão dos nossos corações essa noite, Senhor Jesus. Toda medo, toda angústia, toda confusão, Senhor, toda tensão possa ser lançado no Teu Espírito, Senhor Jesus, sobre nós, Pai, essa noite. Eu peço, Senhor, humildemente, que o Espírito Santo continue pairando sobre nós. Conecta nossos corações essa noite, Senhor Jesus. Conecta nossos corações essa noite, Senhor Jesus. Que
possamos ser alimentados pela Tua palavra, ser alimentados pelo que o Senhor é, Senhor Jesus. Que possamos verdadeiramente, Senhor, buscar a Ti, estar com o coração disposto a ouvir a Tua palavra essa noite, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, às vezes o nosso coração displicente, a nossa mente distraída, Senhor Jesus. Mas que haja um desejar do Senhor essa noite, Senhor Jesus. Eu oro pedindo que o Espírito Santo venha cativar o nosso coração. Senhor Jesus, o Senhor é a pessoa mais importante aqui essa noite, Jesus. O Senhor é o centro de todas as coisas. Nos ajuda a olhar para a Tua palavra, para poder enxergar o Senhor. Mas o Senhor é a pessoa mais importante essa noite. O Senhor é o motivo de estarmos aqui, Senhor Jesus. O Senhor é a razão de nos esforçarmos para entender a Tua palavra, para viver. O Senhor é a razão de nos reunirmos, Senhor Jesus. Ajuda-nos a ter consciência da Tua presença, Senhor Jesus. Ajuda-nos a honrar a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a honrar quem o Senhor é. Ajuda-nos a honrar, Senhor Jesus, o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos essa noite, Jesus. Que aquele que está com o coração agitado se acalme diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é o centro de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, e para Ele, e por meio dEle. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor nesse momento, Senhor Jesus. Nós nos rendemos a quem o Senhor é, nós nos rendemos, Senhor, ao Senhor. Traz, Senhor, consciência da Tua presença sobre nós, Deus. Consciência que o Senhor está aqui, consciência que o Senhor está ministrando sobre nós, consciência, Senhor, que o Senhor está vendo, Senhor, cada oração, que o Senhor está ouvindo, Senhor, cada pulsar do nosso coração, que o Senhor está caminhando no nosso meio, com graça, com bondade, Senhor. Cura, Senhor. Sopra sobre nós, Jesus. O Teu amor sopra sobre nós, Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus, essa noite. Que a palavra, Senhor, simples ou não tão simples, Senhor, possa gerar no nosso coração temor e entendimento, Senhor, e um próximo passo para nos posicionarmos em Ti, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ter o coração disposto a ouvir e a obedecer. Amém. Amém, gente? Abram aí em 1 João 3, a gente vai ler hoje do 11 ao 18. É um texto, até não tem grandes dificuldades da gente entender ele. Um texto bem simples. Porém, talvez tenha uns alertas muito importantes nele. Principalmente em relação à nossa postura sobre o amor. Na primeira semana eu falei sobre o amor, caminhar na luz, na verdade. Semana passada eu falei sobre o compromisso de amar, aprender a ouvir. Hoje eu quero falar sobre ações que a gente espera do amor. Porque só falar, só ouvir e não fazer nada não resolve as coisas. Tem que ter uma demanda de agir, tem que ter uma demanda de ter ações. Amém? Então, os degraus, os caminhos, né, que a gente tem que seguir. E eu quero ler com vocês ali, vamos lá junto?
Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar o amor nele, o amor de Deus nele? Filhinhos, não se limitem a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. O apóstolo João, ele está preocupado na carta inteira para mostrar que o amor é uma característica dos cristãos. Ele tem várias preocupações, né? Primeiro, que às vezes a gente pode ser enganado no pecado, então por isso temos que andar na luz. Segundo, às vezes a gente pode ficar meio disléxico, né? No sentido meio folgado. Então ele fala, você tem que se comprometer com aquilo que você diz. E agora ele tem uma outra preocupação sobre as ações, com as nossas ações. E se você notar ali no primeiro, ele fala assim, a gente deve amar, porque quem não ama está morto, permanece sem Deus. Só que ele começa falando assim, não sejamos como Caim. Então quando eu estava separando essa perícope, segunda-feira, para dando estudando e durante a semana, mas o que me chamou muita atenção é Caim. Caim, para o apóstolo João, é uma figura de tudo aquilo que as pessoas sem Deus vão caminhar. É como se fosse uma progressão, mas Caim é o resultado de um afastamento de Deus, cada vez mais. Por isso que ele fala, não sejamos como Caim. Talvez para nós, a gente sabe quem é Caim, né? A gente já leu Gênesis, né, no começo do ano, pelo menos os 4 dias que a gente se mantém, a gente acaba lendo, né? Vocês já fizeram promessa de ler a Bíblia todo ano, uma vez por ano? Quanto tempo vocês mantêm? Nos 7 primeiro capítulo? Ou vai até Números, né? Daí, geralmente a gente já abandona, mas a primeira semana a gente começa bem, de Gênesis 1 até Gênesis 7. Então vocês conhecem a história de Caim. E o interessante que a história de Caim, para a gente entender, imagine uma igreja. Você tem que pensar Caim e Abel como se fossem membros de uma igreja, membros de uma comunidade cristã, membros de pessoas religiosas, né? Talvez como eu e você. A gente tem que, para entender Caim, por quê? Lembra que Deus recusa a oferta de Caim e se agrada da oferta de Abel, certo? Então, os dois estavam levando a sua oferta diante de Deus. E muitos pensam que Deus recusou a oferta de Caim, como se fosse algo ruim. Não era, gente. Provavelmente Caim teve mais trabalho do que Abel, porque Abel era um pastor de ovelhas, Caim era um agricultor, então ele teve mais trabalho para entregar. Mas então por que Deus recusou a oferta de Caim? Porque dentro do coração de Caim havia uma rejeição consciente à vontade de Deus. Então Caim rejeitou 3 coisas. Primeira delas, ele rejeitou a palavra de Deus. Como que se sabe disso? Porque em Judas 11 fala para a gente não seguir o caminho de Caim. Em Hebreus 11:4 fala que Caim era mau, as suas obras eram más. Obras na Bíblia tem a ver com a nossa vida. Então, para Deus ter falado algo, ele falou para ambos, ele não falou só para Abel. É como se Deus pedisse, vocês precisam reconhecer quem eu sou e me adorar. E dentro disso, Abel segue a vida, faz as coisas certinho, e Caim já meio que começa a ter uma rejeição da palavra de Deus. Ele rejeita aquilo, ele rejeita, mas mesmo assim quer viver dentro de uma religiosidade.
O que às vezes é confuso, né? Porque por que alguém que vai entregar uma oferta a Deus, Deus rejeita? Porque a oferta, aquilo que fazemos no final, é a conclusão de uma vida centrada em Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que ter um alerta, porque Caim rejeitou a palavra de Deus. Abel, pela fé, a sua oferta foi aceita. Fé é confiança. Então Abel confiou na palavra de Deus, enquanto Caim não confiou na palavra de Deus e acabou rejeitando a palavra de Deus. E o interessante é que quando Caim traz a oferta, Deus não executa um juízo sobre a vida dele. Deus fala o seguinte: ei Caim, está um problema aí no teu coração. Não fique irado porque eu aceitei a oferta de Abel e recusei a tua, mas se arrependa dos seus maus caminhos, que eu vou aceitar a sua oferta também. Deus fez uma correção amorosa com ele. E a segunda coisa que Caim rejeita é justamente esse arrependimento. Em vez de confiar, ele endureceu mais o seu coração. É como se Deus falasse assim: ei, Valdivino, cara, você só precisa melhorar um pouquinho que está tudo certo. E o Valdivino fechasse. Ou se ele falasse: Josepe, cara, a tua oferta ok, porém você tem que tomar cuidado que o pecado está à porta e está querendo te dominar, então se arrependa. E eu fechasse o meu coração e falava: não, eu vou manter a minha vida exatamente igual como está. Então ele acabou rejeitando o arrependimento, a oportunidade que Deus deu para ele de se arrepender. Esse é um dos alertas que a gente precisa entender. Deus vai dando alerta, ele vai falando: ei, eu sou misericordioso, se arrependa. O problema é que Caim, ele estava tão cheio, mas tão cheio da sua própria vontade, que ele se recusou a se arrepender. Ele falou: não, eu não quero. E que levou a outra rejeição, ele rejeitou o seu irmão. Vocês conhecem a história, né? E o que aconteceu? O que Caim fez com Abel? A palavra ali é degolou, né? É como se degolar, imagine alguém traiçoeiro, né? Então Abel estava na frente e Caim degolou ele, né? Uma imagem forte, né? Por quê? Porque a rejeição da palavra de Deus, a rejeição do arrependimento, levou a outra etapa, que é projetar toda a fúria, todo o ego em outra pessoa, e rejeitou. Então o alerta de João é para que a gente não seja como Caim. E o interessante é que Abel não tinha feito nada de mal. Abel estava vivendo a vida dele, não estava? Estava lá ofertando ao Senhor, tendo uma vida piedosa. O que ofendeu Caim é uma inveja, certo? Mas não uma inveja querendo ser igual a Abel. Porque tem aquela inveja que é a seguinte: nossa, como eu queria ser igual a tal fulano, ou como eu queria ter tal coisa. A inveja de que tomou o coração de Caim foi uma inveja cheia de ressentimento. Foi uma inveja assim: cara, eu desprezo esse cara. Ele gerou um desprezo no seu coração. O interessante é que talvez a gente não chegue nesses extremos, mas a gente tem que tomar um cuidado. Por isso que o apóstolo João fala assim: não sejam como Caim. A gente não pode cair nessa construção no nosso coração. Você já teve inveja? Não precisa responder. Você já teve inveja no seu coração? Pense um pouquinho aí enquanto eu tomo água. Você já invejou alguém?
Você já invejou a situação de alguém? Mas você já se ressentiu por alguém? Será que alguém já se deu melhor na vida do que você? Será que alguém já fez mais coisas que você? O problema de Caim e Abel é que eles estavam numa igreja, né? Igreja do Gênesis dos últimos dias. Eles estavam lá em Gênesis, né? Nessa igreja. E Abel estava simplesmente respondendo a Deus. Ele estava tendo uma vida de santidade, estava confiando. E Caim era o cara que começou a olhar aquilo e aquilo começou a enfurecer, ressentir. Só que aí que está o mal de Caim. Porque em vez de ele olhar para Abel e falar, cara, me ajuda, ele começou a pensar coisas ruins do irmão, porque o irmão estava melhor do que ele. Em vez de ele pensar, cara, deixa o cara lá, deixa eu confiar com Deus. O nosso relacionamento com o Senhor é pessoal, mas também é coletivo. Então, na igreja lá de Gênesis dos últimos dias, Caim começou a ter problemas no coração dele. E Jesus faz um alerta muito interessante para nós. Se vocês abrirem a Bíblia, abram lá comigo, em Mateus 5. Quem está comigo, diga um amém. Quem está feliz com Jesus, diga um glória ao Senhor. Quem já achou, diga paralelepípedo. Mateus 5, 21 ou 22, o que diz na Bíblia de vocês? Deixa eu achar na minha aqui. Fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, Jesus, diz, não basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Quem xingar alguém de raca, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha que louco isso. Jesus dá meio que uma progressão no nosso coração e um alerta. Jesus está falando para os seus discípulos, ele falou, ó, tem uma galera aí que está ensinando vocês que matar é só quando derrama sangue. Então, enquanto você não matar com sangue, está tudo bem para vocês. É isso que os fariseus ensinavam. Jesus está ampliando isso, ele está falando, eu, porém, vos digo uma outra coisa, que se você tem ira contra o seu irmão, você já está digno de juízo, de julgamento. E de alguma forma, a ira não resolvida, ela faz esse caminho que Caim fez, porque o ressentimento gerou ira, e aquilo foi acumulando, ao ponto dele matar o seu irmão. Literalmente matar o seu irmão de uma forma traiçoeira, grotesca. Se nós não tomarmos cuidado, porque é o alerta de Jesus, ele está falando, se você irou, de repente a ira, você já começa a acumular insultos para a pessoa, independente do que significa a palavra raca ali, ou tolo ali, ele está fazendo um xingamento, insensato, ele falando, cara, se você é um tolo, ele está falando, você é uma pessoa sem Deus, você é uma pessoa digna do inferno, e Jesus está falando, ó, cada vez que você acumular isso no seu coração, condenando alguém, você corre o risco de ir para o mesmo lugar que você está condenando. Não é um alerta interessante para a gente? Quem aqui usa a internet? Erga a mão. Terra sem lei, só Jesus na causa. Cada um fala o que quer, pensa. Ela externaliza o nosso coração. O alerta que Jesus faz é o seguinte: tome cuidado com a ira pautada em egoísmo. Existe uma ira santa, né? Uma ira assim, tipo, cara, eu preciso amar mais ao Senhor, eu estou irado comigo mesmo, então eu vou me mobilizar, vou fazer alguma coisa. Isso é uma ira pautada no amor, como diz Lutero. Mas não é isso que geralmente acontece no nosso coração. A gente começa a irar. E sabe, a ira é fruto do que, José?
A ira é fruto quando nós não temos a nossa vontade atendida. Você só se ira quando a sua vontade é contestada. Vocês já perceberam isso? Quando você tem uma vontade e a vontade não acontece conforme você planejou, você se ira. A questão às vezes é uma ira mais externa, uma ira mais interna, mas é uma ira. Você tem ira no seu coração. E infelizmente, no mundo, as pessoas acabam não obedecendo a nossa vontade, né? Glória ao Senhor Jesus por isso. E a gente tem que lidar com isso. A questão é o caminho. A ira que não é resolvida, ela vai trilhando esse caminho do ressentimento. E o ressentimento se fecha para Deus. Dificilmente Deus fala com pessoas ressentidas. Não porque Ele não queira falar, não porque Ele não queira salvar, mas é muito mais porque pessoas ressentidas não querem ouvir Deus. Porque elas estão centradas na sua ira, que por que ouvir Deus? Por que ouvir o irmão? Eu não sei vocês, mas vocês já conviveram com pessoas ressentidas? Se você ficar, a gente acaba adoecendo, porque tudo é motivo para te deixar para baixo, sabe? Não, olha, o Alisson chega, cara, meu time ganhou, o que eu tenho a ver com o teu time? O meu perdeu. E vai fazendo essas coisas. Algo que nós não percebemos, mas cada vez mais Satanás empurra para a gente um estilo de vida que é o seguinte: é só você e Deus, é só você nos seus pensamentos, é só você na sua vida. Você acaba sendo juiz de si mesmo, e quanto mais preso a si mesmo você estiver, mais fácil é você se ressentir com o mundo e com as pessoas, porque você vai estar isolado de Deus, do mundo, das pessoas, dentro do teu coração. E é muito fácil você se enganar ou ser enganado. O interessante é que, como começa esse processo, começou na vida de Caim, talvez com esse processo que Jesus diz em Mateus. Ele irou, a ira começou a gerar uma progressão de insulto. E o interessante é que ele estava numa hora de oferta, né? É como se ele tivesse terminado o louvor lá na igreja do Gênesis. Então terminou o louvor, na hora dele entregar a oferta, ele olha assim, Deus recebe ali a forma, não sei exatamente como foi a forma, e recusa de Caim. E ele sai pisando duro da igreja, matutando. Se nós alimentarmos pensamentos, insultos, aos poucos nós começamos a mudar nossas ações, nem que seja aos poucos. Conforme você vai pensando e alimentando, aquilo vai querendo ganhar forma dentro de você. Por isso, é muito importante você entender o que tem e se tem ressentimento no seu coração. Porque é isso que João está alertando. Ele está falando, cara, se vocês forem igual Caim, não vai dar boa. E ele conclui que aquele que odeia o seu irmão é um assassino, expressando Jesus, porque Jesus falou, aquele que não é assassinato, não é só matar alguém literalmente. Você corre o risco quando você mata uma pessoa no seu coração. E talvez dentro disso que eu estou falando, você e eu precisamos se arrepender das vezes que nós nos iramos sem uma causa justa. E nós alimentamos isso de uma forma sem pensar no que a gente está fazendo. O espírito de Caim, ou melhor, o que Caim faz, é justamente ter uma inveja com ressentimento. Mas também a gente tem Caíns na nossa vida.
É isso que o apóstolo João está falando. Se você prestar lá vamos voltar comigo? 1 João 3, que ele fala assim, quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Talvez você seja o Abel da história. Talvez você esteja fazendo tudo certo. E talvez exista Caíns na sua vida. A questão principal é que, de repente, a gente não pode ser um Abel e se transformar em um Caim. Quantas chances você precisa para fazer o certo? Já parou para pensar nisso? Se você chegasse e Deus perguntasse para você agora, viu, filho, filha, quantas chances você quer para fazer o que é correto? O que você falaria para ele? Ou você acha que nós não precisamos de chances para fazer o que é correto? Sabe que Deus dá chance para nós, Fran? Quantas chances você precisa para fazer o que é correto? 10? 1000? 1 milhão? Às vezes a gente não pensa muito sobre a vida e a gente vai achando que a gente vai ter chances ilimitadas, como se fosse um cartão de crédito sem limite, eternamente, para tentar fazer o que é correto. Quantas chances você quer para fazer o que é correto? E será que quantas chances você já não queimou para fazer o que é certo? Se você e eu alimentarmos pensamentos, insultos, nós podemos dar expressão, isso é uma ação, a nosso ressentimento. Por isso que nós não podemos ser como Caim. Porém, o texto não acaba aqui, né? Graças a Deus. Jesus amado, vamos sair desse lado e vamos para o lado, a outra parte do texto. Que ele está falando assim a partir do 15. Sabemos que o amor, o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Uau! Vamos sair de Caim e vamos entrar no Cristo. Amém? Porque Caim é uma expressão muito forte. Eu coloquei isso como um alerta para a gente não trilhar esse caminho. Porque talvez quando a gente está tão ressentido, não tenha muito o que fazer. Porém, nós seguimos a Jesus, amém? E Jesus é o cara que sabe o que é o amor. Por isso que João coloca Caim como uma expressão de um coração sem Deus. E ele fala, mas nós não temos nada a ver com Caim. A gente tem a ver com Jesus. Amém? Vocês não têm o coração de Caim, vocês têm o coração de Jesus. Amém? Vocês não precisam de muitas chances para fazer o que é certo. Vocês fazem o que é certo. E o texto ali, vamos ler? Fala assim, sabemos que o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Nós devemos demonstrar por meio de nossas ações. O que é o amor? Eu sei que eu tenho falado nisso, mas afinal, o que é o amor? E há muita briga dos teólogos, eles se matam, né, para tentar definir, para tentar entender isso, porque não é uma coisa simples, né? O que é o amor? E principalmente quando a gente pensa em amor de Deus. O que é o amor de Deus? Porque às vezes dentro de nós a gente pensa assim, por que Deus não resolve o mal no mundo? Por que Deus não resolve essas injustiças? Olha só, tá, não tem recurso, olha isso, olha aquilo. A gente tem esse desejo que Deus resolva o mal no mundo. O que a gente às vezes esquece é que Deus é misericordioso. Porque nós queremos que Deus resolva o mal no outro, não em nós. Já parou para pensar que quando a gente às vezes deseja que Deus resolva a justiça, por que nós não queremos que Deus resolva o mal em nós antes de resolver o mal no outro? Porque às vezes a gente não entende que Deus é misericordioso.
Deus demora, Ele dá muitas e muitas e muitas e muitas chances para que a gente se arrependa. Eu garanto que a imagem de Caim, Deus não fez um alerta, Deus moveu vários e vários e vários alertas, até que chegasse aquele ponto. E você pode perguntar por que Ele permitiu então que Caim matasse Abel? Não sei, não sou Deus, mas como testemunho para nós. E o interessante é que o texto que a gente leu, ele fornece algumas questões de ações, mas eu gostei de uma definição de um teólogo velhinho, que ele fala assim: amor é dar aquilo que é precioso, a sua própria vida, para enriquecer o outro. Deus sempre faz isso, é um modo de Deus agir. Deus dá a si mesmo para enriquecer o outro. Pense, nós estávamos mortos em delitos e em pecados, e Deus nos amou, nos dando uma vida. Nós nunca conseguiríamos ser salvos, e o que Deus faz? Ele age e propõe um caminho para a salvação. Deus pega e fala assim: não, eles não sabem lidar com a culpa, deixa que eu tiro a culpa através disso. Não, eles não estão entendendo o que é amor, deixa eu entregar meu filho para que eles entendam um amor na prática. Deus, Ele sempre está tentando enriquecer-nos, só que a gente às vezes não se liga nisso. Eu estou falando de dinheiro? Não. Por exemplo, imagine que eu tenho um dom específico, eu sei dar abraços, amém? E a Damares está precisando de um abraço aquele dia, e Deus me move para dar um abraço nela, e quando eu dou um abraço nela, eu acabei enriquecendo ela. Ela se sentiu melhor. Não tem aqueles dias que você precisa de um abraço? Já teve esses dias? Ah, um abraço? Não, eu sou firme e forte. Mas talvez você precisou de alguém te entregando algo que era valioso da vida dela. O que é valioso para você? Você já reparou que a gente tem a tendência a sempre entregar aquilo que é valioso para nós, para o outro, para aqueles que a gente ama? O que é valioso para você? Talvez o seu tempo, talvez a sua vida, talvez o teu suor, talvez presentes, talvez... Deus sempre está tentando dar aquilo que é precioso para Ele. O que era mais precioso para Ele foi o seu filho. Por isso que Deus acaba sempre se movimentando dessa maneira. E quando eu estava dando umas aulas de Romanos, que eu não terminei, um dia eu termino, se Deus quiser e assim permitir, um dia eu fui muito impactado, porque eu olhei assim o texto, e eu entendendo o Evangelho. Quem não conhece meu filho, era um dos que estavam correndo aqui, faceiro. Eu pensei, cara, eu jamais daria o Otávio por qualquer pessoa, mas nem, ainda mais conhecendo o ser humano. Ah, José, você é egoísta. Cara, você daria o seu filho para um assassino? Eu morreria, talvez por ele, mas entregar a vida dele para que outra pessoa vivesse, não sei se eu faria isso. Quem tem filho aqui, erga a mão. Vocês fariam isso? Por uma humanidade, gente, que fica sempre, né? E aquilo foi muito impactado no meu coração, porque eu entendi um outro aspecto daquilo que Deus não entregou Jesus, o seu próprio filho, porque Ele não amava Jesus, mas é porque Ele realmente amava Jesus e realmente nos ama, a ponto de falar: ei, aquilo que é mais valioso para mim, aquilo que é perfeito, sem pecado, como se fosse um Abel, eu vou entregar para um bando de Caim, possa se tornar Abels. E isso me impactou, porque, gente do céu, eu fiquei chorando, Thaís viu, nosso pai é louco, eu sou bem chorão na verdade, mas eu estava pensando: Deus, como é difícil isso,
como às vezes a gente retribui mal a Deus, né? Então, amor é isso, é dar aquilo que é precioso à sua vida para enriquecer o outro. Você gosta de amor? Então entregue amor. Você gosta de ser amado? Então entregue amor. Você gosta de algo? Entregue isso a outras pessoas, enriqueça pessoas. E eu não estou falando de dinheiro, gente, eu estou falando de enriquecer vidas. Talvez o que precise para uma pessoa é justamente aquilo que lhe sobra. Talvez seja entendimento bíblico, talvez seja sabedoria, talvez seja misericórdia, talvez seja um dom. Amém? E hoje a Damares saiu de um lugar para tentar reavivar um chamado, e foi bênção, não foi? Estava suando, mas foi bênção. Ela se esforçou, gente. Saiu de um lugar para poder enriquecer, e a gente foi enriquecido como igreja quando ela se posicionou e saiu, porque ela amou.